Salve, salve amantes da bola. Sou Ayrton Júnior e estamos juntos em mais um Momento Imortal. Dessa vez a gente não destacará uma partida, mas a partir de hoje surge no canal uma proposta diferente, em que vamos visitar, conhecer e sobretudo reverenciar a trajetória de nossos ídolos e de pessoas que foram ou que ainda são relevantes na nossa história. A cada mês destacaremos um personagem ou uma personalidade que honra as três cores. Os denominados imortais. Todo clube tem símbolos, códigos e marcas que carregam sua história. Representam e o identificam diante de seus seguidores, sócios e apaixonados pela instituição. É muito importante que seus significados sejam conhecidos na sua forma correta, pois trata-se da sua identidade, do seu DNA. Eu falo da bandeira do Grêmio, nosso pavilhão. Reconhecida pelo mundo afora, mas ainda gerando algumas dúvidas sobre qual seria o real significado da estrela dourada, que faz parte e que ostenta a bandeira. A razão é Everaldo Marques da Silva. O Everaldo. Um jogador gremista que integrou a seleção brasileira na Copa de 70, uma conquista daquele Mundial, sendo o primeiro atleta gaúcho a atingir esse feito. Mas quem era Everaldo? Nascido em 11 de setembro de 1944 em Porto Alegre, começou sua trajetória no clube em 1957, no que chamava-se Infanto Juvenil, passando de seguida ao juvenil para enfim chegar no profissional. Jogador ambidestro, tinha como característica principal a marcação e a força, muito disciplinado. Em 64 ele é emprestado ao Juventude, clube da cidade de Caxias do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, para buscar experiência e aprimorar sua técnica. Retorna 2 anos depois para se integrar ao time do Grêmio e fazer parte do grupo que conquistou os últimos 3 campeonatos gaúchos de 66, 67 e 68 e selariam o heptacampeonato gaúcho. O Grêmio terminou de conquistar em 68. Em 67 ele teve sua primeira convocação para a seleção brasileira, para a disputa da Copa Rio Branco, no Uruguai. Essa competição o Brasil venceu e ele assegurou sua vaga no grupo que disputou as eliminatórias em 69 para a Copa de 70 no México. Selava ali o seu espaço dentro do grupo, fazendo parte desse grupo seleto de craques que representaram e que até hoje se denomina a melhor seleção de todos os tempos. Everaldo estava lá. Conquistou o tricampeonato mundial. Ele iniciou a campanha como reserva no time do Zagallo. O titular da posição era Marco Antônio, jogador do Fluminense. Então, com 19 anos, mais jovem, Everaldo, mais marcador, foi promovido ao time titular por sugestão dos companheiros. Numa reunião com o treinador, explicaram que se identificavam muito mais com a característica dele mais marcador e que essa seria necessária para a trajetória para o título. Everaldo assim então é titular e o Brasil é trimundial. O seu retorno ao Rio Grande do Sul após a conquista do título mundial é marcado por uma recepção nunca vista até então. Não somente a torcida tricolor saiu às ruas como se fosse um título do Grêmio, mas todos de maneira geral, se curvavam ao feito de Everaldo. O Rio Grande do Sul era protagonista. Tínhamos um campeão mundial entre nós. O orgulho definia as pessoas naquele momento. A direção do tricolor, então, com seu conselho deliberativo, o homenageia com a inserção de uma estrela dourada na bandeira, como um reconhecimento dessa conquista. A satisfação era tanta com o feito de Everaldo que ele conseguiu uma proeza nunca vista, que foi unir as duas torcidas de Grêmio e Internacional. Numa convocação da seleção em 72, Zagallo deixou ele de fora, assim como todos os jogadores gaúchos, não foi lembrado. A indignação foi enorme. A rejeição à seleção motivou um convite para um amistoso entre seleção tricampeã do mundo
contra a seleção gaúcha, composta por atletas da dupla Grenal. A torcida se mobilizou de uma forma que 110 mil pessoas compareceram e lotaram o estádio Beira-Rio Internacional, criando um ambiente hostil como os campeões do mundo não haviam ainda experimentado em território nacional. Resultado: 3-3 num jogo disputadíssimo. Durante sua carreira, demonstrou um comportamento exemplar, fora e dentro de campo. Por isso foi agraciado em 72 com o prêmio Belfort Duarte. Designação essa que levava o nome do zagueiro João Evangelista Belfort Duarte, que foi uma referência de disciplina na função de zagueiro. O prêmio consistia numa medalha de prata aos atletas que ao longo de suas carreiras passassem no mínimo 10 anos sem receberem cartões vermelhos, tendo participado de pelo menos 200 partidas nacionais ou internacionais. Mas em 18 de outubro de 72, Everaldo perdeu a cabeça. O Grêmio vencia o Cruzeiro por 1-0 no Estádio Olímpico, pelo Brasileirão da época. E o árbitro José Faville Neto marcou um pênalti bem discutível de Beto Bacamarte em Palhinha aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem pestanejar, Everaldo perdeu a paciência e desferiu um soco no juiz, virou as costas e rumou para os vestiários. Tal atitude lhe custou uma punição de quase 1 ano de afastamento dos gramados. Everaldo chegou a renunciar ao prêmio Belfort Duarte e precisou até depor na delegacia, como registrado nos jornais da época. Enquanto cumpria a suspensão pelo soco no árbitro, ele analisou algumas propostas, inclusive do Palmeiras, que gostaria de contar com o seu futebol. Everaldo começava a planejar o seu futuro longe dos gramados. A política o atraiu, ainda que o Brasil vivesse naquela época de seus anos de ditadura, com repressão. Everaldo resolveu se filiar à Aliança Renovadora Nacional, chamada de Arena, partido responsável por sustentar a governabilidade dos militares desde 1965, 1 ano após o início do regime. A ideia era se tornar deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Esse era o projeto de Everaldo. A partir de então ele começou a viajar pelo estado, e numa dessas viagens, no dia 27 de outubro de 74, num domingo, cercado de suas paixões, conquistas e sonhos, viajava num Dodge Dart, um carro presenteado por uma concessionária após a conquista do tri com a seleção. Ao junto de seus 6 familiares, a esposa Cleci, as filhas Denise e Daisy, a irmã Romilda e os tios Maria Madalena e Jordelino, eles voltavam de uma sequência de eventos na cidade de Cachoeiro do Sul, vindo para Porto Alegre, comícios para divulgar a campanha de deputado, e um jogo festivo com um time de veteranos do Grêmio, que se realizou em sua homenagem. Chegava ao fim de forma extremamente precoce e trágica, aos 30 anos, a trajetória de uma lenda, uma personalidade do mundo azul preto e branco. Mas o seu legado, sua história, seus feitos não se apagam, pois estaremos sempre diante de um verdadeiro imortal.